Boa tarde, queridos alunos da aula de arte desta semana. Vamos estudar nesta aula gêneros musicais e notações, a capela erudita e popular, partituras para percussão e notações não convencionais. Vamos estudar das páginas 156 a 159. Peço que vocês leiam com atenção estas páginas e assistam aos vídeos musicais que eu vou colocar também. Obrigada, vamos lá então. Gêneros musicais e notações. Bem, como vocês sabem, todas as músicas, elas possuem características particulares. Essas características vão levar em consideração o ritmo, o instrumento, o local de origem, época, função da música. Se ela é para acalmar, se ela é para dançar, etc. Tudo isso, todas essas qualidades, todas essas características determinam os diversos estilos ou gêneros musicais que já existem. As partituras do gênero vocal são diferentes, elas também são conhecidas como capela, mas não é capela com L só, é com 2 L's. Às vezes quando vocês escutam alguém falando, façam uma capela, é isso. Então, geralmente apresenta 4 linhas principais, cada uma dessas linhas representa um tipo de voz ou naipe. Então, na capela temos que ter 4 tipos de vozes. Uma voz baixa, que é uma voz masculina grave, uma voz de tenor, que é uma voz masculina aguda. Temos que ter um contralto, uma voz feminina grave, um soprano, uma voz feminina aguda. Quando falamos coral a 4 vozes, nós nos referimos apenas a 4 cantores, mas a 4 tipos de voz, 4 timbres de voz, que chamamos de naipe, como na carta do baralho. Cada naipe pode contar com a participação de mais de um cantor. Já numa partitura de orquestra, conta com várias linhas, uma para cada instrumento. Esses instrumentos, eles são separados também por tipos ou naipes e famílias, como nós vemos abaixo. As famílias são de cordas, que são violinos, violas, violoncelos, contrabaixos e harpas. Madeiras, que são flautas, clarinetes, oboés, fagotes. Metais, que são trompetes, trombones, trompas e tubas. E percussões, que são caixas, pratos e bumbos. Vejam como que elas ficam numa orquestra. Ficam desta maneira. Aqui todos os violinos, né? Violoncelos. Ali em cima os metais, né? Trompetes, flautas. Que são as madeiras. Aqui harpas, piano, no caso pratos, triângulo, todos os aqui de percussão, né? Aqui bumbos. Então, a divisão de uma orquestra é uma situação organizada, que acontece desde o século passado. Houve uma normatização para se organizar uma orquestra assim. Quando vocês forem assistir a uma orquestra sinfônica, vocês podem observar esta organização, porque ela é uma organização para harmonizar os instrumentos, para que nenhum som do instrumento sofra uma desestabilização por causa de outro instrumento, né? Então, a orquestra sinfônica já foi delimitado cada espaço para os seus representantes e seus instrumentos. Na música popular também existem dezenas de tipos diferentes, né? De ritmos, de timbres musicais, como samba, rock, forró, reggae, jazz, hip hop. Esses gêneros, eles costumam ser representados em partituras bastante simples, com uma linha pautada, todo mundo eu tenho certeza que já viu, representando a melodia principal, cantada ou tocada por um instrumento melódico como flauta. Essa linha pautada
é como se fosse a organização para o músico ver como ele deve tocar seu instrumento. As cifras são as letras que representam as notas ou acordes para serem tocados. Esses acordes devem ser executados por instrumentos harmônicos, né? Como violão, guitarra, piano. Também é possível que esses instrumentos façam harmonia e melodias ao mesmo tempo, numa sincronia. As cifras, elas são universais, ou seja, todos os países representam da mesma forma. Olha só. Para Dó, a cifra é C. Para Ré, a cifra é D. Para Mi, a cifra é E. Para Fá, a cifra é F. Para G, a cifra é Sol. Para Lá, a cifra é A. E para Si, a cifra é B. Então, isso aqui existe uma combinação mundial. Qualquer músico de outro país, se vier aqui no Brasil, ele vai saber ler as partituras, porque é uma combinação entre todas as pessoas que mexem com música no mundo inteiro, que deve ser lido desta forma, para que tudo saia em harmonia nas músicas, né, que eles vão tocar. As cifras, elas são muito úteis, fáceis e práticas, porém bem mais limitadas que as partituras. As canções dos gêneros como rock, pop, o reggae, muitas vezes são escritas apenas com cifras sobre as letras, obrigando o instrumentista a conhecer a música que irá executar. Então, nós temos que pensar que uma pessoa que vai fazer música, vai ler música, ela tem que estudar muito para chegar a fazer uma melodia, porque senão ela pode desacompanhar, tornar a sua participação complicada no acompanhamento de uma voz, por não saber ler uma partitura ou uma cifra. A capela, como nós já tínhamos falado antes, a capela é vista como um gênero mais erudito, um gênero mais clássico. De tempos em tempos, surgem grupos que se aproximam, querem aproximar a música vocal e a popular. E normalmente esses grupos são muito criativos, têm muito carisma e humor. Eles transformam seus discos e vídeos em apresentações em sucessos incríveis. Aqui nós temos um grupo que é o Pentatonix, que eu vou mostrar alguns vídeos para vocês no final da nossa aula, para vocês verem a criatividade das músicas que eles fazem num sistema de capela, numa montagem de capela. Muito interessante. Vejam depois do vídeo da aula, vejam essas capelas que eu vou mostrar para vocês de 3 músicas. Vocês vão amar. Partituras para percussão e notações não convencionais. Como as percussões, elas não costumam lidar com notas afinadas, como dó, ré, mi, criou-se para ela uma espécie de notação de ritmos. Então, apesar da semelhança com as partituras convencionais, os símbolos utilizados para instrumentos como pandeiro ou caixa contêm apenas a divisão de tempo a ser tocada. Então, é diferente, ó. As notações musicais ou símbolos que nos ajudam a recordar e executar as partes de uma música podem criar novas notações. A seguir, a gente tem aqui um exemplo de partitura não convencional da cantiga Escravos de Jó. Olha como que ela foi montada. E aqui tem uma legenda do que tem que se fazer em cada figura dessas aqui. Então, observe a legenda e pode tentar fazer essa brincadeira. Que tal? Vamos tentar fazer essa partitura não convencional usando esses símbolos? Então, fica como desafio para a aula de hoje para vocês e assistirem aos vídeos que eu vou colocar na sequência.
Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.